Oi, Paulo. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês que estão acessando aqui o nosso canal, e sejam bem-vindos, e já gostaria de convidar vocês a fazerem uma inscrição em nosso canal lá no YouTube. E quando chegar lá, aperta no botão do sininho, assim você vai estar recebendo todas as nossas atualizações. Eu estou tentando aqui, vamos chamar aqui o professor Romero. Estou aqui, Paulo. Olha, esse Facebook me judia, viu? Vamos ver aqui, vamos mandar aqui. Ah, tá aí o professor Homero. Boa noite, professor Homero. Boa noite, tudo bem? Paulo. Tudo bem, e você, meu caro, como vai? Faz com o tempo? Tá tudo bem jóia, aí? graças a Deus. Que Comecei bom. aqui um pouco pequeno aqui para achar como é que eu ia arrumar. A tecnologia de vez em quando nos pega umas peças, né? Ajustar aqui. Bacana. Professor Romero. Fala, meu caro, tudo bem? Olha, eu vou falar para o senhor que me pegou uma peça mesmo hoje, porque eu acabei, deu uma pane aqui, eu meio que me perdi, mas agora a coisa está andando. Tá certo. A gente já está cheio de gente entrando aqui para saber o que vai acontecer, e a conversa nossa vai ser muito boa, né? Com certeza, se esperamos. A avaliação imobiliária é um negócio que muito se gosta e quer sempre saber mais, né? É verdade, é verdade. Espero que todos estejam nos ouvindo, né? Principalmente a questão do áudio, pessoal, do vídeo também. Há um bom tempo no mercado, né? Ele é advogado, administrador. Eu acho que estão, né? Você está me ouvindo aí, professor? Está dando uns picos, uns repiques na sua voz, Paulo. De vez em quando corta. Meu fone de ouvido, que talvez fique melhor. De vez em quando corta a tua voz. O senhor está me escutando? Está tranquilo? Estou te escutando. Vamos ver se agora melhora com o... Tá. Vamos ver se com o fone de ouvido dá agora. Tá bom. Está todo mundo me escutando? Eu acho que sim, né? A gente vai dar prosseguimento aí. Ok. Então, para quem não conhece, o professor Homero é advogado, é administrador, corretor de imóveis, né? Sim. É professor universitário e é professor de cursos de avaliação e especialização em avaliação no Sindimóveis também. Isso. Conheci o professor Homero porque fui fazer um curso de avaliação de imóveis com ele, e no dia me assustei, porque no dia da prova ele chegou, a gente só podia estar com uma caneta, uma calculadora, e ele deu 2 folhas de papel para a gente fazer a avaliação, montar o nosso laudo. Então, eu digo, meu Deus, esse professor não vai ser fácil, mas a gente fez e foi muito bacana. Aprendi muito daquela maneira, professor. Foi muito bacana mesmo. É verdade, é verdade. E queria agradecer o seu tempo, né? Prontamente aí aceitou o nosso convite para participar dessa live. E a gente vai conversar sobre avaliação imobiliária e vários pontos aí existentes aí dentro da própria avaliação, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito você pela oportunidade de a gente estar conversando novamente com você e também com todos os que estão presentes aí nessa live, né? Eu acho que ela está dando um delay, né? Pode ser que sim. Professor Romero, a gente falou aqui que o senhor fez todas essas coisas, e também em perícias, em avaliações. Isso. Não estou te ouvindo, Paulo. Oi, Paulo. Eu acho que... Pode continuar, professor. É que eu não estava te ouvindo, eu não ouvi direito o que você disse. Tá.
Eu acho que está dando um delay aqui na nossa conversa, entre eu falar e o... Tá. Vamos ver se o telefone se sai melhor. Hein? Eu estou sentindo um delay na nossa conversa, até no movimento. Conforme a gente fala... É isso mesmo, será? Eu acho que não, né? Vamos lá, então. Professor, o senhor que trabalha já há tanto tempo, né, nas avaliações, é professor, é administrador, perito avaliador, avaliador de imóveis e corretor imobiliário. Da onde vem o professor Homero? É natural de Curitiba mesmo? Não, Paulo. Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Eu cheguei em Curitiba no ano de 1979, né? Eu tinha, à época, meus 19 anos, 20 anos por aí. 19 anos. Eu trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de O Janeiro. professor não está escutando, né? Eu ouvi você falar e agora... Você está me ouvindo? Pode. Tá. Ok. Então, eu trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, naquela época, né? Quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei já na área financeira, né? Já no mercado financeiro, né? E na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do mundo, né? Do universo dos negócios financeiros, né? Trabalhei na Bolsa durante alguns anos e, quando eu vim para Curitiba, eu vim exatamente para abrir e gerenciar o escritório da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que tinha aqui em Curitiba, né? Aí, a partir disso, eu acabei depois me desligando da Bolsa e fui trabalhar numa corretora de valores, né? Fui operador de Bolsa durante muitos anos, registrado na Bolsa de Valores do Paraná, na Bolsa de Valores do Rio, na Bolsa de Valores de São Paulo. Fiquei nesse mercado de ações durante algum tempo. Depois eu acabei indo para o mercado de renda fixa, na época, né? Chamava-se mercado de renda fixa, aí trabalhando numa corretora de valores, né? Aí fui gerenciar uma corretora de valores, mas sempre envolvido com esse meio, né, de investimentos, né, de ativos financeiros, né? E aí depois fui trabalhar em banco, passei pelo Citibank, passei pelo Banco Francês e Brasileiro e terminei minha carreira bancária como diretor de um banco em Curitiba, né, o Banco Max Invest. Não existe mais esse banco, né? Fiquei nesse banco durante 15 anos, fui diretor do Banco Max Invest e saí em 2000, quando eu então resolvi abrir a minha consultoria. Falei, não, chega, né? O mercado financeiro, ele realmente é desgastante, né? Ele não é fácil, e na posição de diretor pior ainda, porque eu tinha toda a região sul para cuidar. E aí eu abri a minha empresa de consultoria, e foi a partir da minha empresa de consultoria que eu acabei alcançando outras áreas de trabalho, né? E aí veio a questão do corretor, né? De ser corretor, né? Mais tarde, depois a gente comenta aqui, né? Eu acabei acessando a área da advocacia, na área do direito empresarial, mas tudo isso vinculado à minha carreira, tá? Porque quando eu saí do Banco Francês e depois do Citibank, alguns clientes com os quais eu já trabalhava, que eu atendia, eles não me largaram, entre aspas, né? Eu passei a atendê-los de uma outra maneira, né? Como consultor, como analista de investimento deles, né? E quando eu saí do banco, eu montei a minha empresa de consultoria, eles continuaram sendo meus clientes, como alguns são até hoje ainda, né? Aliás, não só eles, né? Os filhos, os netos deles hoje são meus clientes, né? Então, eu faço hoje uma espécie de uma gestão de patrimônio para eles, né? Uma consultoria de gestão de patrimônio. Foi quando, então, por necessidade, né, de você não ter os investimentos todos vinculados a um tipo de ativo financeiro só, né, eu comecei a trabalhar, a diversificar a carteira deles com o mercado imobiliário, né. Alguns já tinham, inclusive, e insistiam em manter o mercado imobiliário, né, como opção de investimento, né. E aí eu comecei a adentrar, então, o mercado imobiliário, né. Foi quando, então, eu fiz a minha inscrição como corretor de imóveis.
para poder fazer a gestão de carteira deles, né? Depois disso, eu passei a fazer avaliação, porque nas decisões de compra e venda de imóveis eu tinha que ter a avaliação dos imóveis, né? E às vezes a avaliação que o corretor me entregava, eu não conseguia entender o que ele estava me entregando, né? E aí, por necessidade, eu passei, então, a fazer avaliações, né? Foi quando, então, eu conversei com o pessoal do Cid Imóveis, na época, já era o Marcelo. E a gente resolveu criar um curso de avaliação de imóveis. Isso foi em 2008, 2007 a 2008. Aí eu peguei um curso que tinha lá no Cid Imóveis, montei um curso para o Cid Imóveis, que ele existe até hoje, em outro formato, óbvio, né? Que é o curso que eu faço hoje para eles até hoje, né? Esse curso depois a gente acabou chamando o COFES para vir chancelar o nosso curso, depois quando houve a alteração da resolução com a 1066, né? O COFES veio chancelar o nosso curso, mas todo o projeto pedagógico, todo o projeto de material didático do curso, tudo foi eu que fiz, tudo foi eu que montei, né? E aí, por consequência, veio a perícia, e com a perícia veio a área do direito, e aí eu fiz uma outra faculdade, a terceira faculdade, né, que eu fiz economia, fiz administração e fiz direito. Bacana. E com isso, na perícia, eu já estou há 10 anos. Né? No mercado imobiliário já há 15, na perícia 10, e como advogado na área imobiliária eu já estou há 6 anos já. E a coisa ela vai evoluindo, sabe? Ela vai passando, as demandas vão aparecendo, eu vou vendo oportunidades, e é isso que a gente tem que conversar com o pessoal, né? Porque, veja, as oportunidades existem, né? Elas estão aí e o trem passa, como diz o ditado popular, se eu não pegar o trem, alguém pega, né? Então eu tenho que montar nesse trem e tocar minha vida adiante, porque às vezes a oportunidade passa e a gente vê ela passando e não faz nada, né? Algumas eu peguei, outras eu não peguei, né? Porque não dá para fazer tudo, né? E assim foi a minha vida profissional até hoje, professor, como estou até hoje, né? Mas diga, Paulo. Não estou te ouvindo, Paulo. Desculpe. Muito bem agora, né, que não está dando um problema na nossa comunicação, Paulo. Oi, Paulo. Alô, alô. Oi, Paulo. Está havendo algum problema aí, eu não sei se é... Voltou, professor? Eu estou aqui. Você tinha dado uma saída e agora voltou. Alô. Oi. Está difícil essa nossa conexão hoje aqui. Legal. Não, eu acho que alguma coisa com conexão aqui. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vem observando aí, né, e você bem falou agora, toda essa qualificação e todo esse preparo que você já tem e foi criando durante todo esse período, e a gente vem observando que o mercado imobiliário também ele está por uma grande transformação, né? Sim. E que os corretores a gente já observa que começam a olhar também para esse mercado das avaliações como uma forma ou com uma fonte de renda, né? Exato. Qual é o perfil desses corretores, né, que estão entrando nesse mercado e estão fazendo esses cursos? E outra pergunta também, aproveitando já o gancho, as mulheres estão fazendo parte desse movimento de avaliação? Veja, Paulo, tem aí algumas coisas que a gente precisa realmente não só conversar, como também alguns, né, introjetar este novo conceito de corretor, né, porque ele é fundamental, né? Veja, se a gente for pegar o mercado consumidor de maneira geral, está me ouvindo, Paulo? Oi. Bom, então vamos lá. Se a gente for pegar o mercado consumidor de maneira geral,
a gente percebe que o comportamento do consumidor, aí eu vou entrar um pouco na área de marketing, que é minha outra área de conhecimento, né? Ele mudou bastante o seu perfil de atuação, né? O consumidor hoje não é mais um consumidor bobo, ao contrário, né? Ele tem suporte. Está me ouvindo? Ele tem suporte de informações bastante grandes, né? Ele, por si só, consegue, por meio de consultas que ele faz a sistema de internet, a própria sistema de concorrência, né? Ele tem informações bastante precisas, né? E que muitas vezes deixam o vendedor numa situação chamam para ele de sinuca de bico, né? Porque parece que o comprador sabe mais que o vendedor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? E no mercado imobiliário isso não é diferente, ao contrário, né? Muito ao contrário, né? O comprador de imóveis no mercado imobiliário, assim como o vendedor também, né? Ele é uma pessoa que ele mudou de figura, né? Então, aquela velha figura do corretor tirador de pedido, né? Que é também que o pessoal costuma chamar, né? Esta é uma figura que está em descrédito e está desabando dia a dia, né? O corretor precisa ter hoje uma postura mais proativa, né? De ser não apenas aquele cara que faz a intermediação do negócio entre comprador e vendedor, mas ele tem que ser um elemento que precisa ter uma proatividade, né, de negociar com as partes, seja ele comprador ou vendedor, de maneira mais efetiva, né, e não só aquele mostrar o imóvel, falar um monte de coisa boa sobre o imóvel, porque às vezes, né, quando se fala um monte de coisa boa, a gente fala coisa boa e fala coisa boa que não é verdade, o que é pior ainda, né? Aí você está infringindo um aspecto legal, né, do Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas hoje têm muito isso em mente, e o que às vezes uma boa venda pode ser uma boa dor de cabeça, né? Então, veja, esta capacitação do corretor, ela precisa ser realmente muito preocupada, né? Não só a questão do relacionamento pessoal, né? Mas, por exemplo, até mesmo o neuromarketing, né? O que eu falo neuromarketing? Quando eu vou identificar uma pessoa, por exemplo, com quem eu estou conversando para fazer uma negociação de um imóvel, né? Já no comportamento dele, já nas palavras dele, já nos atos, nas ações dele, eu preciso ter uma habilidade, Paulo, de construir ali uma neurociência, né? Uma ideia de quais são as preferências daquele cara, como é que ele vai, como é que ele gosta, o que ele falou que é importante numa negociação, né? O que é importante para ele. Aí eu tenho que trabalhar isso para poder construir o meu discurso, para ter um discurso alinhado a ele, né? E não alinhado ao que muito corretor faz, né? Que ao invés de ele estar conversando com o cliente alinhado ao que o cliente quer, ele fica conversando com o cliente alinhado ao que ele acha que deve ser. Só que, veja, não é ele o comprador do imóvel, né? O comprador do imóvel, o vendedor do imóvel é o cliente, né? Então, eu tenho que estar preocupado, não é com o que eu penso do imóvel, né? Eu preciso estar preocupado com o que o meu cliente quer, seja ele vendedor ou seja ele comprador. E aí eu tenho que trabalhar como sendo este assessor aí de negócios com esse meu cliente, né? E não ser um impositor de ideias para ele, né? Dentro de tudo isso, o aspecto da avaliação de imóveis é um aspecto super importante, né? Porque, veja, para eu discutir com o cliente quanto vale o imóvel, quanto pelo menos a gente pode trabalhar em termos de valor, em termos de preço, que são duas coisas diferentes, a gente precisa entender isso, né? Preço é uma coisa, valor é outro, né? O cliente, normalmente, ele vê muito a questão do valor do imóvel. O que é o valor do imóvel? O valor do imóvel é o preço dele, acrescido de variáveis intangíveis, que muitas vezes para o mercado, essas variáveis intangíveis, elas não têm valor na compra, né? E o cliente, muitas vezes, tem essa questão dessas variáveis intangíveis como sendo preço, mas isso não é preço, isso é valor, né? A gente até brinca, de certa forma, lá no curso de avaliação, né? Quando você quer dar valor, por exemplo, ao seu imóvel, porque naquele imóvel você nasceu,
a sua avó te deu biscoitinho de caseiro naquela cozinha, né? Naquele cantinho ali onde você foi amamentado, tudo isso é valor para você, mas não é preço, né? Então, veja, algumas coisas, alguns valores intangíveis, a gente consegue agregar num preço de um imóvel, né? Mas para tudo isso eu preciso ter fundamentação, eu preciso ter discurso, eu preciso ter arrazoados, né? Para poder trabalhar com isso com o cliente, seja ele comprador ou vendedor, e com a outra parte, né? E para isso o corretor precisa abrir um pouco a cabeça dele, de entender que não é ele o dono do negócio, ele é apenas um intermediário. Sim. Então ele precisa ter capacitação para poder trabalhar esses vieses todos de uma negociação, o viés intangível, o viés tangível, uma localização, por exemplo, né? Uma propriedade do imóvel que de repente não está sendo avaliada, mas naquela região onde o imóvel está localizado, aquilo é uma boa propriedade, né? Então precisa enxergar de maneira mais sistêmica. Ele precisa deixar de ser um tirador de pedidos e ser realmente um consultor, né, desse cliente que é o corretor, né? É isso que ele vai fazer a carteira dele, porque, veja, o corretor precisa se preocupar em ter uma carteira, né? Essa carteira dele, como eu falei com você agora há pouco, veja, eu tenho clientes que já estão na terceira geração da família. Né? Por quê? Porque são bem atendidos. Se não fosse, não estariam mais comigo, já teriam buscado outro corretor para fazer negócio. Né? E isso, a corretagem, querendo ou não, a melhor propaganda dela é a propaganda de boca, não é o anúncio de jornal. Óbvio que o anúncio de jornal é bom, sem dúvida nenhuma, né? Mas a propaganda de boca, a propaganda de pé do ouvido, né, ela é importantíssima nesse mercado. É a referência que se tem. Né? Então, a gente precisa entender que quando a gente faz um negócio, o cliente ficou satisfeito, faz o pós-venda com o cara. Qual corretor faz pós-venda com o cliente? Se ele mudou, se onde ele está bom, né? Se era aquilo mesmo que ele esperava, se alguma coisa depois que ele mudou para aquele imóvel, se o corretor pode fazer alguma coisa por ele, né? Veja, e nós como consumidores, nós cobramos isso dos nossos vendedores, né? Mas às vezes o corretor não entende que ele não faz um pós-venda direito com o cliente. Quando ele termina o contrato, que ele sai do cartório, que o cara assinou, ele recebeu a comissão dele, ele abandona o cliente. Aí o cliente fica abandonado, né? Ele não fala mais com o cliente, depois outro corretor vem e toma o lugar dele. Né? Então isso é um problema. Né? A avaliação é uma forma também do cliente, do corretor se ligar ao cliente de alguma forma. Não só para compra e venda, até mesmo para propor eventual negócio para ele, porque o cliente não sabe o negócio que tem no mercado. Quem sabe é o corretor. É uma forma dele manter contato com esse cliente de vez em quando, né? Fazer alguns contatos, identificar, por exemplo, se esse cliente ele é um potencial investidor, se não é um potencial investidor, né? E estar sempre ter na agenda, né, um contato com essa pessoa de vez em quando para conversar com ele, né? Muita gente acha que isso é perder tempo. Eu acho que isso é você alimentar uma cadeia de clientes importantes. Né? Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então. Professor, deixa eu falar. Então, a gente está vendo que esse corretor ele está se preparando cada vez mais, e como bem muitos aí estão falando, a Tatiana lá da Basitec está falando que a capacitação é 360 graus, tem que ser feita, né? O José Carlos, o Mauro aqui também, preço e valor muito bem colocado pelo professor. Uhum. Agora, e existe mesmo a coisa do valor e do preço, né? Que eu digo que valor você traz com a avaliação, preço, mercado, mas no final tudo é uma questão da necessidade, e essa coisa que você falou é muito importante. A gente também entender quem está do outro lado, quem está necessitando dessa avaliação, para que ele precisa, qual é a finalidade, da onde veio esse imóvel, para que você possa montar uma estratégia até de apresentação dessa avaliação para esse cliente, não é mesmo? Com certeza. Veja, quando nós estamos tratando de avaliação, a avaliação ela tem diversos focos, né? Ela não serve, aí vai aí uma ideia para os nossos colegas, né, que eu sempre trabalho também com isso, né? O corretor, embora ele tenha por princípio, por objeto principal, avaliar o imóvel para a sua negociação, né?
A avaliação também serve para outros fins, existem diversos fins para se fazer uma avaliação, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a avaliação de um imóvel para servir de hipoteca bancária, de um empréstimo, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Podemos citar a avaliação de imóvel para fins de seguros, né? Seguros de acidentes, não, seguros residenciais, né? Podemos servir a avaliação para fazer a reavaliação patrimonial de uma empresa, né? Mas para que eu faço a reavaliação patrimonial de uma empresa? Rapidamente, só para a gente entender, né? A empresa que tem um imóvel ou diversos imóveis registrados no seu balanço, esses imóveis, com o decorrer do tempo, ele perde o valor contábil, né? Mas ele não perde o valor de mercado. Então, a empresa tem no seu patrimônio um imóvel que tem um valor de mercado grande, porém um valor contábil pequeno. Aí, esta empresa, para poder fazer a reavaliação deste patrimônio e incorporar o valor correto novamente, ela precisa fazer uma avaliação desses imóveis, aí precisa fazer um laudo de 3 laudos de avaliação de pessoas diferentes, leva isso para uma assembleia de acionistas, aprova o laudo de avaliação e aí, legalmente, ele incorpora essa diferença como capital social dele, né? Também pode fazer essa avaliação para que este imóvel avaliado e atualizado sirva de hipoteca para um empréstimo bancário, né? E aí a gente tem aqueles outros modelos de avaliação, que são os modelos judiciais, né, que servem para partilha de bens, né, tanto para casos de divórcio, separação, como em casos também de patrimônio de decujos, né, de morte, né, de falecimento, né, de diversas outras situações que ocorrem, de discussão, por exemplo, de renovação de locatória, de locação. Nossa, tem diversas demandas sobre isso. Na perícia, por exemplo, eu tenho diversas ações que versam sobre isso. Renovação de locatória, de locação, renovatória de locação. São diversos, né? Porque sempre tem uma discussão sobre qual o valor e aí o que faz. O juiz ele não é especialista em negócios imobiliários, né? Ele vai chamar o perito para fazer e o processo de avaliação de locação, embora tenham variáveis diferentes, né? A estrutura da avaliação é igual, é semelhante, não tem diferença nenhuma, mas só as fontes de informação que são diferentes, né? Então, veja, o corretor pode trabalhar em diversas frentes para fazer avaliação, né? E nesses casos, né, a gente tem que separar bastante essa questão, né? Para que o senhor quer avaliação? Né? Para que o senhor deseja? Não, eu quero fazer uma compra, uma venda, ok? Tá bom, então vamos trabalhar ali nas nossas estratégias de negócio para poder fazer uma avaliação de venda, né? Agora, veja, eu quero comprar um imóvel, ok? Então, tá, você tem ideia? Não, então vamos ver aqui, né? Vamos fazer uma avaliação para o senhor do imóvel que o senhor pretende comprar, como é que é, né? Aí tem aquele que é o investidor, né? Eu vou usar outra técnica de avaliação para poder, de repente, encontrar um imóvel que, como investidor, ele possa ter uma renda com aquilo, né? Ou se eu tenho um incorporador junto com ele ou junto comigo, né? Esse incorporador tem interesse em fazer uma incorporação, mas não tem um imóvel. Aqui o meu. Oi, Paulo. Aí a gente pode fazer aí uma triangulação, né? Eu tenho o incorporador que não quer investir comprando um terreno, comprando um imóvel, né? Eu tenho alguém que quer comprar um terreno para poder fazer incorporação, né? Então eu tenho que fazer um meio de campo ali de achar as pontas, né? Alguém compra o terreno, alguém financia, ou alguém constrói, alguém financia. Então, veja, tudo isso aí é um meio de se fazer negócios que o corretor pode ter a partir de uma avaliação, como se faz hoje o Build Suite, né? O Build Suite, muitas vezes, ele nasce de uma proposta desta, alguém que vê um terreno, que aquela pessoa não sabe quanto vale aquele terreno, né? Então, a partir desta avaliação desse terreno, que eu chego até o cliente e falo, olha, o senhor tem aqui um terreno na mão que vale alguma coisa, vamos buscar, achar um negócio aqui para ele. Mas deixa eu falar para vocês o seguinte. Diga, meu caro. O professor está escutando agora? Estou te ouvindo. Oi, Paulo. Acho que é o meu computador aqui. Está me escutando agora? Estou te ouvindo. Professor, agora está dando delay.
Não? O Sérgio Augusto, que está nos assistindo, está perguntando: não há consenso no mercado sobre o valor real de mercado dos imóveis. Aham. Como colocar a avaliação como uma referência confiável sobre o valor real? Veja, quando o Sérgio fala em valor real, né, a gente usa algumas expressões que muitas vezes são expressões perigosas, né? Não existe só um valor real, né? Existem diversos valores e esses valores podem ser considerados como os valores admissíveis, né? Não dá para limitar como sendo um valor real. O que ocorre muitas vezes, Sérgio, e a gente aprende isso, né, no processo de uma avaliação, a gente precisa aprender isso, né? A estatística, né, ou mesmo o tratamento científico que a gente usa nas avaliações, né, ela admite diversos tipos de movimentos. Um desses movimentos, uma dessas providências que é essencial, é você fazer o tratamento das amostras, né? Com o tratamento das amostras e com o critério qualitativo das amostras, né, a gente consegue chegar a um valor mais próximo de uma realidade. A gente chama de um valor verossímil, né? Eu não gosto de falar valor real, porque, como eu falei, né, o valor real não existe um só, existem diversos, né? Então, só para te dar uma ideia, tá, Sérgio? Só para você ter uma ideia. De maneira geral... É diferente. Com certeza. De maneira geral, as avaliações todas, eu vou dizer 99%, tá? Elas já têm um valor que, se não for feito o tratamento legal dessas amostras, ela já tem um valor que ela é potencialmente diferente, mais cara, em 6% do valor real, do valor verossímil. Por quê? Porque quando você pega a amostra do mercado para fazer a tua avaliação, você vai buscar essa amostra em fontes de consulta, que é imobiliária, anúncio de site, anúncio de jornal. Normalmente essa é a base, perfeito? Nessa base de informação, quando a corretora, quando o cliente vai colocar esse anúncio para vender este imóvel, ele já coloca com 6% a mais de corretagem. Então, veja, se você não tratar esta amostra, você já vai fazer uma avaliação com o valor errado em 6%. Então, veja, isso não é real, porque, veja, a corretagem não é parte integrante do valor do imóvel, do preço do imóvel. A corretagem pode ser incorporada naquela oferta, perfeito? Para que ali, quando houver a negociação, as pessoas tiram 6%, ok. Mas isso não é preço do imóvel, isso não é valor do imóvel, né? Afora isto, o que também existe na ABNT 14653, que é a norma técnica que regula o processo de avaliação de imóveis, a maioria dos corretores sabe disso, isso aqui não é segredo para ninguém, eu comento sobre isso também lá no curso, né? O brasileiro é muito esperto, né? Só no Brasil acontecem essas coisas, né? A gente sempre põe o imóvel para vender num preço maior para poder ter uma margem de negociação, né? Ou então, quando quer comprar, sempre coloca um preço menor que poder ter mais negociação. Entendeu? Então, veja, novamente, se eu pego uma informação no jornal, se eu pego informação num site, se eu não tratar 6% de corretagem, e se eu não tratar uma possível gordura que tem naquele preço, eu vou ter um preço errado, defasado, não tem como. Então, veja, se eu considerar 10% de gordura, que é pouco, hein? Tem gordura aí que é 20%, 30%, tá? E 6% de corretagem, eu já tenho 20% de preço errado no mercado. Então, eu preciso tratar isso. Eu preciso pegar as minhas amostras estatísticas que eu tenho, né, e fazer um tratamento delas. Eu tenho diversas formas de tratar. Aí, veja, existem outras tratativas numa avaliação, por exemplo, a distância do imóvel de um local paradigma. Isso pode ser positivo, como pode ser negativo, né? Então, eu vou escolher um local paradigma, né? O pessoal comenta muito de shopping. Ok. O fato de haver um shopping próximo do imóvel, ele é necessariamente um fator de valoração ou de desvalorização? Não dá para afirmar que é valoração ou desvalorização. Eu preciso entender o comportamento que aconteceu ali naquela região com a entrada daquele shopping.
Aí, em função disso, eu vou ter que desenvolver uma inteligência, um critério, né, para dizer, olha, aqui nesta região, quando o shopping veio, aconteceu uma valorização. Então, tá bom, ok. Não, aqui aconteceu. Ali, a 6 quadras para diante, aconteceu valorização. Aqui não, aqui foi desvalorização. Então, eu preciso estudar essa realidade, esse cenário que aconteceu em razão de uma situação paradigma, né? Para poder, então, incorporar esta variante na minha avaliação. Por isso, Sérgio, a gente tem realmente esse problema, porque, veja, a maioria que a gente vê aí, o pessoal faz o que a gente chama de opinião de valor, que não é avaliação, né? E na opinião de valor, não se leva em conta essas características, né? E se você pegar lá a norma ABNT, a 14653, quando a gente fala lá em tratamento científico ou mesmo em tratamento de estatística diferencial, né? Existe a indicação que essas situações devam ser trabalhadas, né? Então, você tem diversas variáveis que você pode trabalhar, seja ela por modelo estatístico, seja ela por modelo por fatores, que é uma outra possibilidade que a BNT permite que a gente trabalhe, né? Aí, com isso, você consegue ter um valor mais próximo de uma realidade. Desculpe, mas eu não chamaria de valor real, porque o valor real é complicado de você entender, né? Você achar, não existe um valor só, né, Paulo? Não sei se eu expliquei para o Sérgio, se não, por favor, Sérgio, fique à vontade. Professor, professor, explicou muito bem. E o valor real é assim, né? Cada um vive uma realidade, cada um pensa de um jeito, e a gente tem que tentar fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, quando você consegue explicar e identificando qual é a necessidade desse cliente, fica muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que o senhor trabalha com muito corretor, fazendo muito curso de ação, trabalha também com perícias, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que sempre está ali é uma pergunta que eu sempre tenho a fazer. Hoje a gente tem corretor de imóveis, tem avaliador de imóveis e perito avaliador. Qual é o futuro? Você acha que elas serão distintas? Serão profissões distintas? O corretor de perito é um novo nicho de... O que o senhor acha? Veja, existem situações que a gente tem que registrar, né? Existem corretores, né? E aí, veja, são profissionais que têm uma alta competência técnica de vendas, né? São profissionais que têm uma performance de relacionamento bastante grande, né? Normalmente, essa pessoa ela não se dá bem com a área da avaliação, porque a área da avaliação ela requer algumas habilidades, alguns conhecimentos um pouco diferentes, né? Por exemplo, embora se trabalhe com números, né? Mas essa pesquisa de mercado, estatística, fazer conta, é um trabalho mais de escritório, né? É um trabalho de rua, né? Então, tem alguns corretores que realmente não vão se dar bem com a questão da avaliação, mas isso é uma questão de competências pessoais, né? O outro corretor avaliador, que consegue fazer as duas coisas, né? Ele está dentro de um perfil mais... Eu vou chamar mais completo, né, porque ele consegue transitar bem nas duas situações, né? E aí tem o avaliador perito, né? O avaliador e o avaliador perito, né? Que, da mesma forma que o corretor lá, que tem aquela habilidade comercial grande, este avaliador perito, ele tem conhecimento do mercado, mas ele não tem a competência de venda, né? Então, ele prefere não trabalhar com a venda, né? Porque ele é difícil de trabalhar com a venda, ele não se dá bem nessa área, então ele prefere trabalhar dentro do mercado imobiliário, mas como avaliador perito, né? E tem diversos que são assim, né? Agora, veja, eu entendo que, como também já ocorreu em outras áreas, no mercado imobiliário também não vai ser diferente, né? Você pode ter, sim, profissões estanques, né? Você tem aquele corretor que ele não quer, por exemplo, não quer perder tempo em avaliar, ele não quer perder tempo em fazer vistoria. Então, ele tem alguém que avalia para ele e tem alguém que faz vistoria para ele, porque o negócio dele é comercial, o negócio dele é
essa verve dele comercial, essa facilidade que ele tem de fazer a negociação, mas não tem a facilidade de fazer o back-office. Então, ele deixa o back-office para outra pessoa, que é o avaliador, que é o cara que faz a vistoria, que é o cara que cuida da documentação. Né? Então, a gente pode ter realmente isso, profissões estanques, né, que no composto dela vão dar suporte àquele corretor que é o vendedor. Né? Isso é muito comum, eu vejo isso acontecer, né? E vejo que tem pessoas que têm perfil para trabalhar desta forma estanque, assim como tem uns que trabalham de maneira conjunta. Né? Então, tem corretor que, por exemplo, ele conhece de documentação, ele conhece de comercialização, ele conhece de avaliação, ele conhece de vistoria, mas é muita coisa para ele fazer sozinho. Então, para ele ter mais tempo de ser estratégico no negócio, ele tem pessoas que dão suporte para ele para fazer isso. Né? E é uma decisão inteligente, nenhuma. Né? É uma terceirização super inteligente para ele, com certeza. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. No início a gente até falou disso, mas eu não senti ali. Número de mulheres que estão fazendo curso de avaliadoras. Até vi aqui umas mulheres dizendo, a gente está fazendo os cursos, estamos aí presentes. Ele está sendo uma crescente dentro desse mercado da avaliação? Sim, Paulo, tá sim. Tá? Você realmente fez a pergunta antes, mas eu acabei não respondendo. O que a gente percebe lá no curso, nos cursos que eu faço, né, então são hoje aproximadamente em torno de 6 a 7 cursos por ano, né? O número de mulheres vem aumentando nesta área, sabe? O número vem aumentando, né? E aí a gente observa o seguinte: as mulheres, quando elas estão tratando da avaliação, obviamente, né, que tem também todo o seu perfil profissional, toda a sua característica comercial, tudo direitinho, né? Mas, desculpem os rapazes aí, tá? A mulher é mais detalhista. Né? É mais detalhista. Então, quando ela vai trabalhar naquelas variáveis intangíveis que são necessárias para você constituir o teu negócio, né? O detalhe da mulher, o detalhismo da mulher nesse aspecto, ele é mais importante, ele realça mais. Né? O homem ele tem uma visão mais direcionada, a visão menos sistêmica, né? Que é comum a gente entender isso. Né? O homem ele olha para frente, né? A mulher não, a mulher ela olha com a lateralidade, né? Então, esta lateralidade, quando eu estou analisando o imóvel, ela é importantíssima, porque o imóvel não é só parede, né? A parede é o que o homem olha, né? O homem tem essa visão direcionada, a mulher ela olha pela lateralidade. Então, essa lateralidade da mulher é muito importante quando ela vai fazer a avaliação do imóvel, porque ela vê características dentro do imóvel que às vezes o homem não vê, né? Mas está crescendo sim, viu, Paulo? Tem crescido, infelizmente, tem crescido de uma maneira bastante produtiva, sabe? De trazer para dentro da avaliação algumas características que a gente precisa realmente aprender a fazer. Olhar o intangível como elemento de valor. E isso faz com que essa participação seja importante. Tá? Agora eu não estou te ouvindo. Olha, essa foi bem colocada, hein? Olhar o intangível. Mas Essa é a frase da noite, aí. Olhar o intangível, bem colocada. Professor. Diga. Não está me ouvindo? Está dando um corte, mas às vezes estou te ouvindo, sim. Deixa eu te falar. A gente está falando sobre. A gente está falando da avaliação, né, do corretor, do avaliador. Até perguntaram aqui, a Georgia aqui da Incom dizendo, verdade, Homero, mais detalhistas. A Miriam está perguntando o seguinte, desculpe, é possível fazer um sumário da diferença entre avaliador de imóvel e perito avaliador? Eu acho que daí a gente vai levar um bom tempo aí.
A gente pode te mandar essa resposta mais detalhada. Sim, com certeza. Com certeza. Na frente. Professor, uma vez capacitado como avaliador, como adentrar ao mercado sem a necessária experiência? Veja... É o Mauro Imperato que está perguntando aqui para a gente. Tá. Veja, isso talvez tenha até mesmo um pouco de relação com a pergunta anterior sobre o que é avaliador e avaliador perito, tá? Experiência, gente, ninguém nasce com ela, né? Não tem jeito, né? Experiência a gente tem que adquirir em função, obviamente, do que a gente vai fazer no dia a dia, né? Oi, está me escutando? Estou te ouvindo, Paulo. Oi, Paulo. Você está me ouvindo? Vamos lá, eu vou continuar aqui, tá? Então, veja, mesmo num curso que a gente faz hoje, o curso hoje de avaliação, para você ter uma ideia, é um curso que tem 25 horas de duração, né? É muito pouco para você sair de lá achando que você é perito. Não vai ser perito com 25 horas de curso, né? Eu comento, o primeiro curso de avaliação que eu fiz lá em... Não, pode seguir. Foram 6 meses de curso, né? Aí, nesses 6 meses, dava tempo de fazer avaliação, estudar, fazer modelo, fazer prática, retornar com o professor, enfim, tinha toda essa prática. O segundo curso tinha 90 dias. Né? Hoje eu faço um curso com 25 horas. Quer dizer, é impossível, você não sai de lá perito, não tem como. Você sai de lá conhecendo estratégias de avaliação, né? Porque em 25 horas também eu não consigo passar para vocês, ou qualquer curso que tem no mercado. Ele não tem prática suficiente para você sair com a prática perfeita. Não, você vai ter que sair do curso, qualquer um deles, gente. Não estou falando meu, não, qualquer um deles. Tá? Você vai ter que sair do curso, você vai ter que ir para a rua fazer a prática. Não tem jeito. Você vai errar uma vez, vai errar outra vez, vai errar 3 vezes, vai errar 4 vezes, e é no erro e no acerto, porque não tem jeito. Agora, óbvio, né? Quando você erra, você pode mitigar esses erros, minimizar esses erros, tendo um apoio de alguém que já tem essa experiência. Né? Então, veja, o avaliador ele tem que ter, de fato, um percurso, né, um caminho de experiências que vai permitir a ele ter ideias, né, das diversas situações que ocorrem numa avaliação. Gente, não tem uma avaliação igual a outra. É muito difícil, porque os imóveis não são iguais uns aos outros. O que você pode ter, quando muito, aí a gente vai voltar naquela questão do intangível, né? É ter uma fonte de informação igual. Por exemplo, um apartamento na Água Verde, eu tenho uma fonte de informação na Água Verde. Mas o apartamento A não é igual ao apartamento B. Então, o meu tratamento das amostras não vai ser igual, não tem como. Sabe? Então, veja, isto tem que ser realmente com a prática do dia a dia, né? Com você fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo um teste, fazendo outro teste, consultando um colega, consultando um amigo, a gente sempre coloca lá isso no curso, né? Mantenham-se um círculo de amizades, um círculo de pessoas com quem vocês possam conversar para poder trocar ideia, né? Ter um guru, né? Aspas, né? Para você conversar, né? Porque não adianta, você não vai sair de qualquer curso de avaliação que você fizer, e mesmo que você seja um corretor experiente. Aí nós vamos enfrentar um outro problema, Paulo. Qual é o problema? O corretor experiente que chega no curso, ele chega lá, ele tem que desconstruir tudo que ele sabe. É igual aquele cara que dirige um carro há 10 anos e vai tirar a carteira no Detran. Ele não passa. Porque ele tem tanto vício no volante que ele não passa. E na avaliação é a mesma coisa. O cara chega com tanto vício para fazer a avaliação, que quando você pega o que ele sabe, tenta pegar o que ele sabe e colocar de acordo com a regra da ABNT, não consegue fechar. E querendo ou não, para você ser avaliador, você tem que seguir a regra da ABNT. A ABNT é a nossa bíblia de avaliar imóveis. Ela existe há muitos anos. Então não adianta eu querer avaliar imóvel, não estou falando da opinião. Não é isso, opinião é uma coisa diferente, né? Se eu for avaliar imóvel, eu tenho um procedimento que está estabelecido pela regra ABNT. E quem faz a opinião de valor não faz mediante esta regra da ABNT. Então, o cara que chega
com todo respeito a ele, sem dúvida nenhuma, quando ele chega com muita experiência no mercado, chega no curso de avaliação, que ele tem que botar tudo aquilo dentro da norma BNT, ele tem que se desconstruir, é difícil para ele. Tem coisas que ele olha assim, eu não acredito nisso. Eu sei que você não vai acreditar. Você foi criado até hoje acreditando que maçã é verde, se você falar que maçã é vermelha, não vai ter como você falar, você acreditar nisso. Né? É a mesma história do cara que dirige sem carteira, há 10 anos ele vai tirar a carteira, ele não passa. Não adianta, ele não vai passar. Não tem como. Né? Então, é tempo mesmo. E aí, veja, para você ser perito, a coisa é mais complicada ainda, porque além de ter tudo, você tem que explicar o porquê você está falando tudo aquilo, né? Aí os teus fundamentos, né, as tuas razões, o teu arrazoado tem que ser muito mais extenso do que simplesmente dar valor. É preciso explicar muita coisa que o avaliador, na verdade, muitas vezes ele tem que explicar, né? Mas a explicação dele pode ser um pouco mais resumida. Quando é a perícia, é mais complicado, porque, veja, a perícia você vai trabalhar com outros pares que são profissionais altamente competentes, e quando você fala uma bobagem, eles vão pegar no teu pé, porque é outro profissional como você que está falando isso. Né? Então, você tem que ter ali da perícia, né? Além de ter um conhecimento maior para poder justificar melhor as suas defesas, você tem que ter ainda um conhecimento jurídico da perícia, né? Que é um outro complicador. Pois não, Paulo. O Ronaldo está perguntando o seguinte: professor, qual a diferença de avaliar para o mercado de compra e venda e avaliação jurídica? Pergunta boa, hein? Boa pergunta. Eu vou voltar, Paulo, numa questão que você colocou agora há pouco, né? Para que é que eu quero uma avaliação? Veja, a avaliação para o mercado de compra e venda, ela é a avaliação do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma avaliação de uma negociação normal, onde as pessoas, existe um comprador e um vendedor apenas, e eles vão se encontrar por intermédio de um corretor para poder fazer uma negociação, né? Como eu posso ter também, nesta avaliação de compra e venda fora da área jurídica, uma avaliação que é a parte que precisa vender com rapidez. Ou seja, eu preciso ter aqui um valor de liquidez maior do que o normal. Então, eu já vou ter que ter um diferencial nessa avaliação, porque ela não é uma avaliação normal. Ela é uma avaliação com liquidez imediata. Ela precisa de outras características de valor para chegar ao final. Né? Agora, veja, quando eu vou para a avaliação jurídica, tá? Se ela já está no âmbito jurídico, é porque já existe um problema ali. Né? Este problema já está constituído. Então, por exemplo, vamos colocar ali a questão da renovatória de locação. Tá? Por que existe para renovatória de locação? Porque o proprietário quer um valor maior do que o inquilino quer pagar. Tá? Então, veja, o proprietário já vai ter um avaliador que vai fazer para ele uma avaliação, o inquilino também vai ter uma avaliação que ele vai fazer. Cada um tem o seu valor. O juiz não vai aceitar nenhuma nem outra, vai pedir que você faça uma avaliação que seja a avaliação perita do perito com as características que a perícia exige para desmistificar a opinião dos dois. Olha a sua responsabilidade, porque pode ser que o seu valor não seja nem próximo de nenhum deles, né? Ou que seja próximo a algum deles, mas com justificativa técnica, e não apenas eu acho, eu penso, eu quero. Não vai funcionar. Né? Quando não é renovatório de locação, vamos no caso, então, da jurídica para o inventário. Perfeito? Eu vou considerar aqui apenas o inventário simples, tá, Paulo? Porque existem diversos tipos de inventário. No inventário simples, né, qual é o problema? Eu tenho que ter um valor do imóvel que é o valor hoje que será anunciado. Eu não estou vendendo este imóvel. Eu não tenho intenção de vender. Quanto vale o imóvel? 500 mil, ok. Agora, veja, se for um imóvel para um inventário normal, cujo objeto dele é avaliar e vender, 500 mil não vende. Eu tenho que avaliar o imóvel pelo que ele vale, mas eu tenho também que deixar aqui
Este tratamento para que, se for para vender, é 450. Porque eu preciso ter as variáveis de quanto vale o imóvel e qual é o preço do imóvel. Então, no jurídico, a gente tem também esses vieses que a resolução do problema depende daquilo que o juiz está te pedindo para resolver. E quem vai te pedir isso é o juiz, não é a parte. A parte não tem nada a ver, você não pode se meter com as partes. Né? Então, o jurídico, na perícia, na avaliação jurídica, sempre tem um problema que está instalado. E você não pode se envolver no problema. Você tem que avaliar de acordo com o que é o mercado, de acordo com o que é pedido, de acordo com o que é definido nos parâmetros do juiz. O juiz faz o que a gente chama de saneamento do processo. Quando ele fala de saneamento do processo, ele diz, eu preciso saber disso. É ali que eu tenho que entrar. Aí as partes vão ficar brigando. Não, porque não interessa, deixa as partes brigarem. Não é problema teu. Você não pode se intrometer com as partes. Você tem que fazer aquilo que está determinado pelo juiz. E muitas vezes as partes vão te usar para poder criar estratégia jurídica para defender o ponto de vista deles. E você não pode entrar nesse mérito. O mérito é jurídico aí, você não pode entrar nisso. Você é só perito. E nada mais. Não sei se ficou claro. Sim. Professor, a gente já está aí com 56 minutos de live. Ok. Foi bem claro. A gente está com 56 minutos de live e a gente tem ainda mais uma pergunta que eu vou fazer para o senhor e depois a gente vai entrar para o nosso... para os finalmente aqui da nossa conversa, da nossa live. O Leones Dalosto está perguntando o seguinte: professor, eu sigo as normas da ABNT em juízo e fora. Nós, corretores, temos e devemos seguir as normas do COFES? Esclareça, por gentileza. Sim, veja, não tem como você fazer a avaliação, né, sem seguir a norma do COFES. Aí a gente tem que reconhecer o seguinte: a norma do COFES, ela é muito genérica, né? A norma do COFES, ela cita a BNT apenas no seu preâmbulo, quando ela faz a justificativa da edição da norma da COFES 1066. A norma do COFES, ela institui apenas um padrão de documento que deve ser apresentado. Ela não tem nenhum padrão técnico a ser seguido, ela não tem nenhuma indicação de qualificação técnica a ser seguida. Ela apenas diz que tem que ter lá uma informação assim, outra informação assim. Tá? Agora, veja, se você faz avaliação para o mercado de compra e venda e que não vai ser objeto de uma observação judicial, de uma citação judicial, é mais fácil você seguir a norma da COFES e não seguir a norma da BNT. Tá? Ainda assim, você corre o risco, como eu sempre falo, quando a gente faz avaliação para uma pessoa que ela diz, não, eu quero só saber de compra e venda. Você não sabe se isso, eventualmente, vai subsidiar mais tarde um processo judicial e o teu documento vai estar lá com isso. Né? Então, veja, como a norma COFES fala da BNT, a gente tem que ir para a BNT. Só que a BNT trata de uma maneira mais técnica, o que a norma COFES não trata. Então, na BNT, você tem o tratamento estatístico, por inferência estatística, e tem o tratamento por fatores. Aí tem o modelo completo, o modelo simplificado, tem um monte de modelo na BNT. E para o corretor, ele tem dificuldade de trabalhar a norma BNT integral, né, porque ela realmente é bem complexa. Quando fala, por exemplo, que uma avaliação na norma BNT, por exemplo, tem que ter o grau de significância, tem que ter o grau de confiança. Na norma COFES não tem isso. Para ter o grau de confiança, você precisa corresponder a determinado número de amostras, aí essas amostras têm determinado número de comportamentos, você vai fazendo a soma lá para poder chegar ao nível 1, a fundamentação 1, fundamentação 2, fundamentação 3. Na norma COFES isso não existe. Né? Então, veja, se isso vai para um processo jurídico, o pessoal desqualifica o teu laudo, porque ele não tem, tecnicamente, nenhum processo que foi cumprido que corresponda à norma BNT. Então, veja, para ser bem feita a avaliação, precisa ter esse tratamento estatístico, científico que a BNT descreve. Né? Agora, num processo normal do dia a dia, que você não vai ter esse problema,
você pode fazer de acordo com a COFES 1066 e aí não seguir as técnicas que a BNT estabelece. Mas é sempre muito arriscado. Você faz como avaliação, como PTAM, né? E depois ter esse documento seu, esse teu documento desqualificado por uma outra opinião de técnica que vai vir contraditar o teu documento. Professor, muito bem respondido, parabéns. É o cara que conhece e conhece muito bem das avaliações. Professor Homero, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu tempo e todo esse conteúdo que o senhor disponibilizou para a gente nessa conversa. Foi super agradável, super boa. Deu para aprender muito mais do que... Sempre a gente sai com mais alguma coisa nessas conversas, e isso que é muito importante. Então, eu queria agradecer muito o seu tempo, o conteúdo que o senhor disponibilizou para a gente aqui e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse conteúdo vai estar também dentro do canal do YouTube, e o professor também é dentro do acesso dele, vai ser fácil, todo mundo pode nos encontrar. E eu gostaria que o senhor agora finalizasse essa nossa live aqui pelo Facebook, e dando o término da nossa live, né? Muito obrigado, professor. Nada, que isso, Paulo. Eu que agradeço a todos que estão presentes, agradeço a todos que contribuíram aí para que a live pudesse ter sido desenvolvida da forma que foi, com as perguntas interessantes, bastante inteligentes, com certeza, né? E eu tentei responder da maneira que eu achei interessante. Havendo dúvida ainda, Paulo, me coloco à sua disposição, como à disposição dos colegas aí. Em outra oportunidade, se você quiser fazer outra live em outro momento, a gente pode também fazer, continuar o papo, sem problema nenhum, né? Como eu disse, a gente tem que criar, dentro dos corretores, né, um grupo de pessoas aí que a gente possa estar contribuindo, e o meu objetivo é esse. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade e de todos também que participaram. Legal, muito obrigado, professor, obrigado a todos que participaram, espero que a conversa tenha sido boa para vocês, como foi para mim. É sempre importante a gente ter pessoas como o professor Homero, que vem aqui e doam parte do seu tempo para o conhecimento, né, enriquecendo assim os corretores de imóveis, os profissionais, e com isso melhorando o nosso mercado, que isso é o mais importante de tudo. Então, muito obrigado a todos que participaram, o pessoal aí da Incom, que ajudou a promover essa live, o pessoal aí do Avalion, do suporte e também do comercial. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, tudo de bom, hein? Obrigado, professor. Boa noite, até mais.